Bom, hoje eu estou trazendo uma pinturinha também bem bonitinha, simples, porque é para quem está começando a pintar tecido agora, mas eu não vou trazer esse moranguinho, tá, gente? Eu não vou pintar, não vou gravar. Vou fazer a gravação do bule, né, numa garrafinha de café. Mais pra frente eu venho com um outro elemento que eu só decidi também depois. É assim, gente, o artista começa a pintar, vem criando ideia, vem surgindo e a gente vai acrescentando nossas pinturas. Mas também fica bem bonitinho. E depois você deixa pintar tudo, tira já um print dela pintada, fica legal também, tá bom? Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã. Vamos aqui para a nossa linda pinturinha. Essa foto eu tirei de uma garrafinha de café original, tá? Por isso, eu não vou te dar o nome das tintas agora. Conforme eu vou pintando, eu vou falando, tá? Ele era na cor branca. Eu que decidi jogar nesse tom de vermelho, tá, gente? Tô tirando aqui da minha cabeça, não tô olhando nada de cor. Mas a gente tem cabeça para isso, né? É para pensar, tá bom? Aqui é o Siena Natural. Aqui eu tenho umas marquinhas. Então, eu vou fazendo aqui, ó, com cuidado. Cobre bem as traminhas, tá? Aqui é o siena. Nesse pedacinho aqui é o siena. Aqui eu tenho alguns pedacinhos, desculpa, algumas marcas, mas eu posso preencher aqui, ó, com cuidado, que é para não desmarcar, tá? Porque tem um lugarzinho aqui, ó, tem uns quadradinhos com a tinta preta. Exatamente sobre o siena. Então, eu posso vir pintando toda essa parte e na hora da tinta preta fica bem fácil aqui, ó, pra gente ver, tá? Porque vai continuar ali as marquinhas com o amarelo. Vou passar um pouquinho nesta pontinha aqui, ó. Bem pouquinho. Agora um pouquinho sobre esse siena do amarelo, tá? Pode passar aqui também, ó, com cuidado. Com esse pincel aqui, ó. Esse aqui é o zero, tá? Da Condor, ele é próprio para contorno. Esse aqui, ó, 3 zeros. Pode marcar antes de passar essa tinta, o siena natural. Então, tem alguns contorninhos por aqui que eu possa também fazer, tá? Já com a tinta preta antes. Aqui, por exemplo, olha, esse pedacinho aqui é a tinta preta, pequenininho, tá? Por isso eu venho com esse pincel. Aqui é a tinta preta. É um contorno delicado, tá? Aqui venho com a tinta preta. Olha aqui, pensamento de contorno, tá? Meio arredondadinho.
tinta preta também, aqui, ó. Diluo um pingo no clareador, tá? Eu tenho aqui um pedacinho nesse canto com a tinta preta, ó, mas deixa um pedacinho aqui na lateral, tá? Sem essa tinta preta. Aqui a tinta preta. Aqui a tinta preta. E desse ladinho também tem a tinta preta, na verdade. Esta tinta preta, ela vai seguir tudo aqui, ó. Todos esses contorninhos com a tinta preta. Tinta preta aqui. E assim, aqui tem um bocado de marca com a tinta preta. Então, te dou a ideia, tira o print antes de eu passar a tinta preta, porque vai ser uma repetição com a tinta preta, apenas mudando de lugar. Então, eu te dou essa ideia, ó, tira um print antes de eu terminar aqui. E depois que eu terminar também, você tira um print que aí você vai alcançar essa tinta preta, tá? Então, vou adiantar aqui e já volto. Bem, e o que eu fiz aqui, tá vendo? Todas essas marcações com a tinta preta, mas eu não paro por aqui. Agora, na parte da alça, também tem. Então, todas essas marcas aqui com a tinta preta, eu faço que é para adiantar, tá bom? Também vai ficar bem fácil para você ver aonde tem a tinta preta. E você continua no print, etapa por etapa, porque assim depois você compara onde eu passei a tinta preta ou não, né? Fica bem fácil. É mesmo aqui só com a tinta preta e o clareador. Passei a tinta preta aqui também. Depois aqui tem uns detalhes bem fininhos. Eu faço com o pincelzinho que eu te mostrei primeiro, tá? O 000, próprio para contorno. Passei na alça. Agora aqui também, na basezinha dele, também tem uns detalhes, tá? Com a tinta preta. Faço aqui também e já volto, porque vai ser feito da mesma forma. Veja, né, que ficou bem fácil para você ver aqui onde eu passei a tinta preta. Agora eu vou trabalhar sobre essas aqui. Oceano natural, clareador. E eu vou trabalhando com esse mesmo pincel. Olha, viu como é legal da gente passar essa tinta preta primeiro? Porque pode até mesmo você vir, caso borre a tinta preta, depois fica melhor, né? Para você ver aí aonde foi que você borrou na tinta preta. Porque nessa parte mais clarinha já fica mais difícil pra gente arrumar depois, né? Então, ó, fazendo desse jeitinho, você fica bem mais tranquila para você trabalhar, tá vendo, ó? Aqui é o siena natural.
Já posso passar todos esses pedacinhos. Olha, aqui tem um pedacinho bem pequenininho. Então, cuidado na hora para não acrescentar isso aqui. Depois, desculpem, qualquer coisa, eu venho com um pincel menor, que nesse caso vai ser o de contorno, o que eu já usei, tá? Porque esse aqui é o pincel menor que temos na linha dos pincéis menores, tá? É o 0. E a gente precisa muito desses pincéisinhos, por isso, se você estiver começando a pintar tecido agora, ainda não entende muito de pincel, né? Começa a já procurar um pincel de marca legal. Eu, quando comecei a pintar, eu tinha 20 e poucos anos, não entendia nada, não sabia nada, não tinha dinheiro para comprar nada, era assim. Mas o dono da loja me ensinou bastante. Ele, a esposa que trabalhava junto, o seu Arnaldo. Acho que seu Arnaldo já partiu, porque tem muitos anos, né? Eu tinha 20 e poucos, hoje eu tô com 60 e alguma coisa, então é muito tempo. Ele já era bem mais de idade do que eu. Acredito que ele já não esteja mais nesse mundo. Mas a gente vai mudando, né? Vai aumentando também a idade. Olha, aqui eu estou com o amarelo limão. Aí eu conto. Vou começar daqui para melhorar para cima. Olha, esse ladinho aqui é todo mais escurinho. Esse aqui, por exemplo, ó, é clarinho. Eu venho com o amarelo limão sobre o siena, tá? Ó, sobre o siena, o que está mesmo no pincel. Aqui também, aqui já está seco, né? Não tá seco, viu? Já borrei a tinta preta, mas vai ficar fácil para depois arrumar essa tinta preta. Aqui é o amarelo limão, espalha bem, veja que ela não está seca 100%. Ainda me dá chance aqui, ó, de trabalhar sobre ela sem ficar aquela tinta muito aberta, tá? Nesses pedacinhos marcadinhos aqui, mais larguinho com a tinta preta, eu não passo, tá? Esse amarelo. Olha, gente, que pingo de pincel. O amarelo limão. Vou passando e trabalhando um pouquinho essa tinta, tá? Olha só, uma espalhadinha, sobre leve. Esse pincel é muito delicado, o espaço aqui é pequeno, porque se eu aumento muito, ia ficar um bule muito grande, gente. E as minhas clientes, elas não gostam de pintura grande no pano, não, tá? Cada um tem, né, um gosto. A gente sempre busca o gostinho do cliente, né? Porque afinal quem vai usar são eles. A gente faz conforme a gente entende o gosto de cada um. E veja que todos esses cantinhos, menos esse lado aqui, tá? Ó, esse ladinho aqui, por enquanto eu não passo. Passo aqui também. Vou lavar o meu pincel. Antes que essa tinta aqui seque, eu pego um pouquinho do marfim. É um pingo de tinta com um pingo de pincel. Vou passar o marfim dentro desses aqui, ó. Passo aqui também. Um, dois, aqui eu posso passar em tudo, tá? Ó, depois eu venho arrumando com calma. Nesse aqui eu passo também.
Só não passo desse lado. Limpo o pincel e vou espalhar bem essa tinta, sem deixar ela embolada. Viu que eu já borrei todas as tintas pretas, mas elas continuam ali, né? Ficando bem fácil pra gente ver depois. Um pingo do marfim. Vou passar aqui sobre o amarelo limão. Aqui também. Aqui depois tem um detalhe com a tinta preta, mas a gente já faz sobre, tá? Aqui também. Pego, deixo no pratinho, olha. Nesse pedacinho aqui, ó, também, olha, que pequenininho, ainda na largura certinha do pincel, tá? Espalho. Aqui bem pouquinho. Desse lado eu vou deixando também. E vê que eu já borrei todas as tintas pretas que tem aqui. Depois vem com o pincelzinho de contorno. Bonitinho, né? Com o pincel número 6, um pouquinho maior, já usadinho também, tá? Tem pincel novo, gente, mas a gente acostuma a trabalhar com o pincelzinho usado, porque ele é bom, a seda fica macia. Aí eu já começo por aqui, olha, siena. Posso passar, viu? Como aqui é pequenininho, posso também passar sobre essa tinta preta aqui, ó. Cuidado que esse aqui não tem contorno com a tinta preta. Onde eu tô trabalhando aqui agora, ele não vai ter contorno não. Por isso, cuidado aí para não acrescentar. Passe bem bonitinho já sobre o risco do carbono, olha. Limpo o meu pincel com o amarelo limão. Começo daqui, ó, trabalhando sobre esse siena. Corrente quente, tiro. Ah, beleza, né, ó. Espalha bem, tá? Lavo o pincel. Espalha bem esse cantinho. Com o siena. Nesse cantinho aqui, tá vendo que ficou faltando? Olha, eu venho com o siena. É pingo de tinta, tá? Pingo mesmo, gente. Limpo o pincel com o amarelo. Ele é um pouquinho mais forte que o amarelo ouro. Esse amarelo metálico, ele não tem um brilho, tá? Ele não tem um brilho forte assim como a tinta branca, como o branco dele, essas coisas. Mas ele é mais encorpadinho, mais consistente, sei lá. É diferente, tá? E fica bem legal aqui, ó, para essa pintura que eu estou fazendo. Mas caso você não tenha, beleza, você usa o amarelo ouro normal, tá? Pingo do marfim na pontinha do pincel, mais aqui na direção de onde eu passei o amarelo limão, tá? Na pontinha do pincel, vou riscar aqui, ó, só um pouquinho. Ai, passei em cima da tinta preta, gente. É mole. Desde que depois, ó, lavei o pincel e sequei e tirei, tá? Ó, aqui eu posso espalhar um pouquinho mais assim, porque tem um espacinho maior, né? Olha, o clareador
é nada do ciena. Esse ciena é forte. Se a gente não souber dosar aqui, ó, no pincel, a gente põe tinta demais. Com o amarelo metálico, eu vou espalhar aqui, ó. Tá vendo agora? Eu vou misturar nesse ciena. Minhas tintas são bem diluídas, mas esse amarelo limão e o amarelo metálico não estão tão diluídas. E a gente pinga água, como eu te falei, minhas tintas são diluídas com água, tá? Água mineral, água filtrada. Não estraga, não dá cheiro mal, não dá cheiro ruim, não embola, não acontece nada, gente. A tinta para tecido é feita, né, à base de água, então como é que ela vai estragar com água? Não pode, tá? Não vou lavar o pincel, não tem tinta nele. Eu venho com o amarelo limão, porque olha, esse pedaço é mais clarinho, ó. Amarelo limão é um pingo. Limpo o pincel com o marfim, eu vou misturar esse amarelo limão, esse marfim sobre o amarelo limão, mas eu não vou passar um sobre o outro, eu vou trabalhar os dois aqui, ó, juntinhos, tá? Juntinho, porque eu quero isso aqui clarinho, e é clarinho todo esse pedaço aqui, por isso, ó, antes que seque, porque assim, tá vendo? Olha, como eu faço com o meu pincel, aqui dá pra fazer um movimentozinho circular, porque é um pouquinho maior. Tô com o pincel número 6, se você não conseguir, faça com um pincel menor. Pincel, gente, ferramenta de trabalho é muito pessoal, tá? Agora eu dou uma lavadinha no meu pincel, com um pouquinho do marfim de cima, de baixo pra cima, ó. Vou deixar ainda mais clarinho, tá? Clarinho mesmo isso aqui. Depois ainda clareio mais um pouquinho, olha. Aí você presta atenção na quantidade da tinta, porque aqui vamos fazer a mesma coisa, tá? Siena natural, mínimo. Aqui já é menor, por isso mais cuidado, ó. Pouco siena natural, limpo o pincel. Com o amarelo, eu vou misturar aqui, ó. Essa misturinha é feita aqui no tecido, porque a gente tem misturinha que não dá certo a gente fazer no pratinho. É feita aqui mesmo no tecido, tá? Com o amarelo ou ouro, vou misturando por aqui também, ó. Pouca tinta. Lavo o pincel. Com o marfim, juntamente com essas tintas, eu vou trabalhando aqui, ó. Fazendo a misturinha que eu fiz ali no primeiro, tá? Limpo meu pincel, vou amarelar só mais um pouquinho nessa parte de cima aqui. Com siena, opa, a tinta, gente, nem ficou no tecido pela quantidade, por ser pouco, tá? Ó, para acompanhar mais ou menos essa aqui. Lavei o meu pincel, pinguinho do marfim. Lavo meu pincel com o siena natural pouco. Se eu usei pouco do lado de cá, agora eu uso menos ainda desse lado aqui, dessa cor, tá? Então, vamos tentar aqui fazer, olha. Aí, veja que desse ladinho, ó, você pode passar sobre a tinta preta para ficar melhor para você espalhar. O espaço é pequeno demais, então
não tem problema você passar sobre a tinta preta, tá? Porque a gente vai ser preciso reavivar essa tinta preta aqui. Então, olha só. Lavei o pincel, um pingo do amarelo ouro. Esse pedacinho aqui é um pouquinho mais amarelo só. Não pego mais tinta, limpo o meu pincel. Limpo o pincel no pano com o amarelo limão. Tá vendo? Limpo o pincel, ladinho do pincel eu espalho. Mais um pensamento do siena sobre, ó. E de cima como eu fiz ali. Depois eu venho também arrumando com pincel pequeno, tá? Lavei meu pincel, um pingo do amarelo limão aqui embaixo. Limpo o pincel, pingo do marfim. Clareio um pouco aqui embaixo também, porque na parte aqui de baixo é mais clarinha. Deixando a parte de cima com o cantinho do pincel, bem pouquinha tinta. Esse pedacinho aqui, ó, é mais clarinho. Esses pedacinhos, se não conseguir, tá? Pega um pincelzinho menor. Ladinho do pincel, bem pouquinha tinta. Veja que aqui eu fiz, ó, tipo um cabinho de guarda-chuva, né? Nesse meio do cabinho, ó, uma manchinha. Limpo e acerto. Agora eu vou pegar o pincel zero, porque esse pedacinho que eu vou fazer aqui é pequenininho. Então, olha, com o marfim, eu não vou encostar nesse que eu fiz aqui, mas eu venho, ó, e venho na mesma direção, olha, do lado de cá. Um pingo do siena com esse pincel zero. Eu vou acertar aqui, ó, para deixar essa tinta, esse marfim menor, sobressair mais, tá? Esse pedacinho aqui é um pingo do siena. Eu esqueci, gente, esse pedacinho aqui, acredita? Olha só que pingo de tinta. Siena, pingo do amarelo. Aqui é o siena, olha só o pingo de tinta. Eu já não venho com o amarelo, não. Aqui eu já venho direto com amarelo limão. Acrescentei demais, tem problema, do lado de dentro, depois acerto com a tinta preta. Com o marfim. Pingo mesmo. Ó, siena natural nesse pedacinho aqui. Siena natural, um pedacinho aqui embaixo. Molho no clareador, é pequenininho, tá? Lavei o meu pincel, amarelo ouro, quase nada. Eu vou dizer amarelo ouro, tá? Que é pra ficar assim, porque realmente é um amarelo ouro, um pouquinho mais forte. O amarelo. Aqui nesse meiozinho eu vou passar só o amarelo. Aqui eu não passo o siena.
Lavo o meu pincelzinho com marfim, um pouquinho também, clarinho, esse aqui, tá? Ó, bem clarinho, gente. Aqui eu passei só o amarelo, ouro, e agora só com o marfim. Esse pincel apenas sujo do marfim é que eu vou passar aqui, sem passar nem tinta amarela mais e nem marfim. Lavo o meu pincel aqui na alça, siena natural. Aqui tem uns pedacinhos ainda marcados com a tinta preta, mas depois fica fácil também pra gente ver, tá? Quando passar, passe com o pincel, a mão sobre leve, para não apagar tudo. Siena natural. Aqui, ó, não pego mais só clareador, porque eu vou espalhar esse pingo de siena aqui. Vou passar aqui porque a folhinha eu botei de acordo que não me atrapalhasse aqui na minha alcinha, tá? Aí eu venho com esse amarelo, ouro, pingo também, e trabalho sobre aqui, ó, esse siena. Cuidado com as traminhas, apaga logo cada um, apaga, bom, né? Procurar cobrir cada traminha, já procurar também cobrir as traminhas o risco do carbono, que a gente fica tão envolvida que a gente até se perde. Olha o risquinho do carbono. Pingo do amarelo ouro. E vou trabalhar sobre o siena. Passando aí, passei sobre a tinta preta ali, você viu, né? Mas olha que tranquilidade quando a gente faz essas marcações. Aqui para baixo é mais clarinho, por isso um pingo do amarelo ouro. Não passo limão aqui, mas venho com o marfim, ó, trabalhando sobre o amarelo ouro e o siena, tá? Porque desse pedacinho aqui para baixo é mais clarinho. Olha, marfim. É bem mais clarinho. Aqui você pode trabalhar também com ocre e ouro, tá? No lugar, caso você... Mas o problema é que cada um tem a sua função. Normalmente, essas são as tintas tradicionais pra gente fazer um dourado simples. Porque quando você pega um dourado, vamos dizer, uma peça toda dourada, ela não vem trazendo só esse tipo de cor, ela te traz muitos reflexos, sombras e luzes de várias cores. Por isso, a gente vai usando o que a peça pede, tá? Diferente desse, esse aqui é essa cor toda essa parte que eu tô fazendo, eu vejo essas cores. Com essas mesmas cores, eu já venho para aqui. Nesse pedacinho aqui embaixo, é a mesma coisa, um lugar mais... Olha, aqui o pingo de siena, um pouquinho mais claro aqui do que na parte de cima. Pausa, ó. Não vou preencher todo isso aqui.
venho com o amarelo ouro. Pode passar para facilitar para você. Passa sobre a tinta preta também. Depois você arruma a tinta preta, bem mais fácil, né? Ó, aqui o amarelo ouro completo com o limão. Aqui mais nessa parte de baixo, mais clarinho, tá? Ó. E esse lado, pedacinho mais clarinho, ele sobe até aqui, ó. Nos intervalos da tinta preta, tá? Mas tudo aqui é um pingo de tinta. Esse pingo de amarelo limão sobe até aqui, no intervalo também das tintas pretas, tá? Vou lavar o pincel. Com o marfim bem pouquinho. Vou pegar aqui, olha, já venho trazendo aqui, ó, pra cima. É um pingo do marfim, tá? Ó. O pincel vai e vem. Depois a gente clareia isso aqui também. Pingo do marfim. Opa. O pincel vai e vem. O pincel número 2, o siena, o mínimo de siena, tá? É o mínimo. Lavo o pincel, não passo o amarelo ouro aqui, agora venho com o limão sobre, opa, espalho bem essa tinta, aqui também, espalho bem essa tinta, marfim. E agora, um pouquinho do siena sobre esse marfim, pra gente dar uma corzinha, que é mais ou menos a que eu vejo ali, tá? Pingo do marfim, um pingo do siena sobre o marfim. E vê que a gente vai montando umas coresinhas aqui bem bonitinhas, né? Com o siena puro. Aqui eu faço um contorninho. Venho com esse contorninho com apenas o siena. Depois refaço isso aqui também, tá? Beleza? Aqui no corpinho dele também tem uma coisinha colorida como essas aqui. Então, com o siena natural, vou pegar desde aqui de cima, olha, não marquei, porque aqui não precisa, vai ficar fácil para você ver, ó. E vou espalhar, ó, apenas essa tinta aqui, ó. Pouquinho do clareador, pouquinho do siena, olha só que pingo. Pouquinho do amarelo ouro sobre. Pouquinho do amarelo limão sobre essa cor sem apagar, sem secar. Tudo aqui é sem secar, tá? Eu não passo aqui o marfim. Nesse pedacinho pequenininho aqui, ó, também veja que tá marcado. Limpei o pincel, amarelo, ouro. Nem passei aqui clareador, tá? Amarelo, ouro sobre.
não tem tinta no pincel, por isso eu venho com o limão também sobre. Não passo o marfim aqui, tá? E tem um risco, pode ver, ó. Começa daqui, vem até aqui. Venho com o siena natural. Continuo com esse pincel mais aqui, gente. É pequenininho, mas faça com o pincel, olha, quase em pé. E assim, ó, dá pra você ver aqui bonitinho, tá, ó. Viro o pincel. Com o amarelo ouro na pontinha. Opa, nem vem. Na pontinha do pincel. Com o amarelo limão na pontinha do pincel sobre, como eu fiz ali no outro. Espalho bem, tá? Aqui também não passei clareador, porque elas estão numa quantidade aqui legal, tá? Então não precisei. Agora eu venho aqui, ó. Aqui tem uma divisão, depois venho com a tinta preta. Limpei meu pincel, não precisa lavar pela quantidade de tinta. Amarelo ouro sobre, passo num pano, amarelo, limão, opa, peguei demais, lavo o pincel. E espalho. Ele vem parando por aqui. A gente, depois que pintar todo o corpinho dele, a gente vai arrumar essas tintas aqui no meio, tá? Bom, agora eu vou deixar aqui secar. Tudo isso precisa secar, tá? Pra gente voltar trabalhando sobre. E esses pedacinhos pequenininhos, tudo a gente arruma depois, de seco. Aí eu já vou pintar o primeiro corpinho dele. Mas aqui eu preciso de tudo isso aqui seco, tá bom? Estou com o pincel número 8, porque aqui é um espacinho maior, pode inclusive trabalhar com a brochinha. Não vamos sujar essa parte aqui, amarelinho, tá? Com esse pincel, eu vou trabalhar com vermelho fogo. Só que eu vou trabalhar um pouquinho rápido aqui, porque eu preciso dela molhada ainda para eu misturar aqui a outra tinta, que eu venho com o vermelho com o púrpura, tá? Mas faço uma base com esse vermelho primeiro, para depois vir com o púrpura por cima, assim como vai ter uma tinta vermelho vivo também, mas a gente trabalha junto quase, tá? Então, quando eu digo junto, é assim, né? Antes que seque, tá? Não vou lavar o pincel, vou pegar o meu púrpura, vou passar sobre esse vermelho fogo. Não vou lavar o pincel, venho com o púrpura sobre. Esse bule, ele é branco, mas eu quis mudar a cor, tá? Eu pensei, eu vou botar aqui uma cor diferente. Depois eu venho arrumando com o pincel pequenininho, tá? Ó, acerto aqui. Esse pedacinho do douradinho aqui, ó. Posso arrumar aqui em cima, que ele não é tão grande, ó.
tecido aqui sem pintar, cuidado. Fazendo sombra mesmo eu acendendo a luz. Beleza. Aqui nesse meio também, ó, o vermelho fogo. Ele tá bem ralinho diluído, por isso eu não tô usando o clareador aqui. Todos os dois estão bem diluídos. Bem diluída, né? A tinta. Olha só. Púrpura sobre o vermelho fogo. Púrpura sobre o vermelho fogo. E vou deixando esse pedacinho aqui por último. Agora eu vou deixar esse pedacinho aqui, esses dois, por último, tá? Porque é com um tom mais claro. Eu vou preencher agora todo o corpinho desse puro, ó, todo. Aqui estou com a brochinha número 0. Vou preencher daqui, ó. Vou marcar para você ver. Venho por aqui, ó, por aqui, tudo, tá? Aqui, por enquanto, não, eu deixo. Então, vou preencher aqui e já tô voltando, tá? Se você achar que vai secar, porque a gente vai trabalhar com o púrpura aqui em cima também. E se você achar que vai secar, antes de você terminar de pintar todo esse pedaço, você vem fazendo, olha, por parte. Passei o vermelho fogo e venho com o púrpura logo em seguida. Porque assim, ó, emendo aqui. Vem trabalhando com o vermelho fogo e logo em seguida com o púrpura, porque assim não dá tempo de secar aqui e você não conseguir depois espalhar essa tinta, tá? Porque a gente precisa espalhar mesmo essa tinta. Como elas são trabalhadas uma sobre a outra, não importa que você trabalhe as duas juntas logo em seguida, tá? Então, ó, passo o vermelho fogo e logo em seguida venho com o púrpura. Venho fazendo por etapa, tipo assim, rápido, para você não ficar com tinta embolada sem espalhar. Então, você, ó, faz por etapa, um pouquinho rápido, né? Olha só, que assim a gente não vai ter chance de secar essas tintas, sem poder unir, tá vendo? A gente precisa unir essas duas tintas, tá? Olha só. Passo o fogo, logo em seguida passo o púrpura. E veja que a gente precisa espalhar, tá? Se ficar uma falha ou outra, uma mancha ou outra, tá beleza, tá tranquilo, porque é assim mesmo que vai ficar um pouquinho no final da história, tá? E assim eu vou seguir esse pedaço que eu marquei e já volto. Observe as traminhas, tá? Não pode ficar trama sem pintar. Lavei minha brochinha, aqui eu venho com o vermelho fogo. Cuidado para não sujar também, né? Aqui desse ladinho, ó, do coloridinho. Depois eu venho arrumando com o pincel, tá? Vermelho fogo. Lavo a minha brochinha. Vermelho vivo sobre o vermelho fogo. Acerto aqui, ó. Espalho bem, tá? Eu venho agora preencher. Ai, gente, olha, tá vendo? Isso aqui ainda é da marquinha junto com o púrpura. Mas eu esqueci também, passei por ele. Aqui é o vermelho fogo, então, ó. Tem, tá vendo aqui, ó, tem um detalhe aqui que ainda é com o púrpura e por isso eu deixo ali, tá? Pois, vermelho fogo. Não estou usando o clareador porque ela tá bem ralinha, por isso não precisa aqui do clareador, tá?
assim como o púrpura. Como está umedecendo bem o tecido, no vermelho vivo também não estou usando, porque eu já estou passando por cima de outro. Então, lavo a minha brochinha, venho com o vermelho vivo sobre. Essa brochinha aqui é 0, tá? Ela é uma delícia, gente, pra gente trabalhar com ela. Depois venho com um pincel para arrumar cantinho por cantinho. Ó, cubra bem as traminhas. Tá vendo aqui, ó? Eu vejo traminha sem pintar, por isso eu vou arrumando. Vermelho vivo, acerto aqui. As traminhas. Deixa essa brochinha na água para sair um pouco essa cor vermelha. Com o pincel número 6, eu vou arrumar aqui cada cantinho que ficou sem. Aonde for com púrpura eu passo púrpura, aonde for com o vivo eu passo também. Tá? Então vou arrumar aqui, ó, cantinho por cantinho e já estou voltando, tá? Agora eu vou deixar aqui secar. Viu que eu borrei aqui sem querer o amarelo, mas depois eu venho arrumando, tá? Vou deixar aqui dar uma secadinha. A gente trabalha por etapa, faz, deixa secar um pouquinho, depois vem arrumando parte de sombra e luzes, tá? Então, esse aqui é uma outra cor, por isso estou deixando por último, para não borrar com essa tinta vermelha forte. Essa tinta vermelha secou um pouco. Agora, nesse pedacinho aqui, estou com o rosa inglesa, o vermelho vivo. Isso eu tô seguindo exatamente o que tem na peça, tá? Apenas eu mudei a cor. Cada detalhezinho dela eu tô trazendo pra cá, tentando fazer bem parecido, tá? Aqui eu estou com o rosa inglesa. Se você não tiver o rosa inglesa, vê um outro rosinha que combine. Caso você goste dessa pintura, eu espero que você goste, tá? Olha, aqui eu venho trazendo para você com muito cuidado para você aprender, porque é para quem está começando a pintar tecido agora. E sei que quando estamos começando a pintar, a gente tem muita dificuldade, né? De cor, misturinha, combinação. E assim, na minha pintura, eu venho trazendo de forma que eu sei para você, tá? Eu faço minhas montagens, eu que monto meus riscos, sem copiar, graças a Deus, nada de ninguém, tá? Então, eu procuro trazer para você desta forma, tá? Do jeitinho que eu pinto aqui para mim, para vender para minhas clientes, eu trago também aqui para você, tá? Espero que você goste e que te ajude aí, tá bom? Aqui, ó, o vermelho vivo sobre o rosa inglesa. Pouca tinta. Olha, agora eu vou trabalhar um pouquinho do rosa inglesa sobre o vermelho vivo, como eu fiz com o vermelho vivo sobre o rosa inglesa. Cubra bem as traminhas, tá? Esse é o número 2, aqui é pequeno. Eu venho com a brochinha 0, um pingo do rosa, desculpem, do rosa inglesa. Vou botar aqui, olha, nada de tinta, tá, gente? Reparei não, porque o meu pratinho já tá todo sujo, né? Lavo bem o pincel, um pingo do vermelho vivo
Vou misturar aqui, ó, clareador. Uma leve misturinha, nada forte demais, nada rosa demais, tá? Vou lavar o meu pincel. Olha, eu vou espalhar, deixando quase todo aqui, ó, no pratinho, tá? Vê que quase nem tinge mais, né? Porque é com essa corzinha que eu vou passar aqui, ó. Bato aqui no meu paninho. E vou passar um pingo apenas desse tomzinho, olha. É um pingo mesmo, tá? É um pingo. Pinguinho só a mais. Deixa ela bem uniforme, para não ficar marca de tinta rosa e nem desse tom de vermelho, tá? É para clarear aqui só um pouquinho, olha só. Mas nesse pedacinho por aqui, tá? Aqui nem tanto, olha aqui eu só limpo o pincel. E passo desse ladinho também. Só um pouquinho mais aqui, ó, nesse cantinho. Bato aqui num paninho e vou espalhar essa aqui também, tá, ó. Não é pra preencher todo esse pedaço. É assim, mais ou menos, olha, tá vendo? Pra gente dar uma clareadinha. Espalha bem, tá? Vou lavar o pincel. Pegar um mínimo do púrpura. Bem pouquinho. Deixo aqui. Ui, enfiei o dedo dentro da tinta. Deixo todo aqui meu púrpura. Não vou lavar o pincel porque não tem tinta aqui demais para sujar meu púrpura. Olha, com um pouquinho do vinho. É um mínimo de cada. Um pouquinho do púrpura, um pouquinho do vinho. Não vou misturar todo, tá? Pego assim, olha. Um pouquinho do púrpura, um pouquinho do vinho, um pouquinho do clareador. São esses que eu vou misturar aqui, ó. Porque eu vou dar uma sombreadinha por aqui, ó. Porque ali no meu bule, na minha foto de referência, tem um cinza meio azulado. E eu venho aqui fazendo com essa misturinha por ele ser vermelho, tá? Ó, devagar para não sujar a parte de fora. Passo aqui também. Olha que pingo de tinta, tá? Molho de novo no púrpura, no vinho, clareador e faço a mesma misturinha que eu fiz primeiro. Porque passo aqui também. Estou com essa brochinha número 0, se você não conseguir, pegue um pincel, tá? Olha, veja aqui, pinguinho de tinta, né? Tem pinguinho mesmo. E com esse pensamento da misturinha, eu vou dar uma circulada apenas, olha, por aqui. Se ficar manchinha, não tem problema, tá? Olha, sempre pouca tinta. Vou dar uma circulada por aqui também. Nesses detalhes, tá? É mais nesses detalhes aqui. Desse ladinho eu venho com mais clareador do que a tinta.
ele é mais sombreado, olha. Tá? É mais escuro isso aqui. Não é mais sombreado, é mais escuro, né? É a cor que eu tô vendo ali. Estou apenas substituindo as cores, tá? Olha só. É um pinguinho. Aqui bem pouquinho. Apenas o restinho que eu tenho ali. Vou lavar minha brochinha, pouquinho do vermelho vivo, bem pouquinho. Deixo tudo aqui, ó, quase nem fica aqui no isoporzinho. Porque, olha, nesse pedacinho aqui, ó. Faço essa manchinha só mais claro, tá? Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Vou fingir que suja essa brochinha e passar sobre esse rosa. Ele não pode ficar com esse tom rosa, tá? Mas eu deixo secar. Porque se eu passo agora, vai virar só uma cor, né? Que eu não vou definir. Um pincel macio, esse aqui já é um pincel velhinho, usadinho. Pingo do vivo, bem pouquinho, tá? Passo aqui, ó, o lado das costinhas do pincel, porque sobre esse amarelo aqui, ó, eu vou passar esse vivo. Por isso, o contorno com a tinta vinho, eu faço depois. Vou pegando aos pouquinhos, deixando todo ali no meu pratinho, sem clareador, eu vou passando aqui. Deixo no clareador não, deixo no pratinho e vou passando por aqui, gente. Não sei se minha mão tá aí na frente. Olha, segure bem pertinho aqui do metal para você ter uma certa firmeza na mão, tá? Mas não é para cobrir todo esse amarelo aqui, gente, tá? É uma corzinha. Gente, isso aqui é uma cor inventada aqui pela minha cabeça, tá? Não tô vendo cor de nada, de vasilha nenhuma. Eu até pensei de copiar a cor do meu espremedor de laranja, porque ele é um vermelho bem bonito. Mas depois eu pensei, não, vou fazer aqui de cabeça essa cor. Olha, afinal a gente tem cabeça para isso, né? Para pensar. Então, olha só. O pingo do vivo sobre, viro o pincel e faço aqui também, olha. Sei que eu não cubro todo aquele amarelo que tá aqui, né? Aqui também. Opa, quase que eu sujo ali o rosa. Aqui eu fiz para experimentar, porque se não desse certo, eu nem ia trazer para você. Aqui, ó, na pontinha ficou sem, ó. Aqui nesse pedacinho também. Então, não é para cobrir todo, mas também não é para deixar o amarelo aparecer. Aparecer um pouquinho, a gente sabe que tem um amarelo aqui embaixo, tá? Fui fazendo, deixando contornadinho com púrpura, com um pouquinho do vinho na pontinha do pincel, daqui para baixo, olha só, com o vinho. Mas é um nada de contorno, gente, é um nada. Veja, quase nem dá para ver aqui no pincel, de tão pouquinho que é, tá? Aqui também eu vou contornar com esse vinho. Mas por aí você pode ver que é um pingo.
esse vinho, a sombra dele é do lado de cá, que da onde eu estou fazendo, passando o vinho. E só vou aqui, ó. E se você conseguir com esse pincel, você já pode, inclusive, contornar com ele. Nesses pedacinhos aqui, com um pingo do amarelo limão, bem pouquinho, deixo todo ali. E vamos arrumar aqui também, olha, é um pingo, tá? É um pingo, gente, não é para passar sobre todo esse pedaço aqui não, tá? É mais aqui, ó, quando eu tava pintando eu falei, né, aqui é mais clarinho. Olha, aqui também. Aqui também estou com o pincel número 6, mas se você não conseguir, pegue um menor. Aqui também, aqui também. Não vou lavar o pincel, não tem tinta para sujar minha tinta branca bem aguadinha. Na pontinha do pincel, eu vou pegar aqui, ó. E vou trazendo devagarzinho aqui para cima, tá, ó. Olha aqui, pingo de tinta, tá? Na pontinha, opa, não veio nada. Na pontinha do pincel. Aqui também. É um pinguinho de tinta. Pingo do amarelo, limão, tá? Um pouquinho aqui. Refaço aqui que eu fiz tão pouco que secou. Pinguinho da tinta branca sobre o amarelo limão. Pinguinho da tinta branca sobre o amarelo limão. Aqui também. Mas eu não vou emendar essa tinta branquinha aqui com essa, tá? Amarelo limão. Um pingo da tinta branca. E borrei a tinta preta mole. Limpo o meu pincel. Gente, desculpa, que não era o amarelo limão, aqui era o amarelo ouro, o metálico. E eu passei o amarelo limão com a tinta branca mole. Agora eu passei o amarelo ouro por cima, vou esperar secar para ver o que acontece. Aqui, ó, esse pingo também do amarelo. Aqui, melhor você pegar um pincelzinho menor já, tá? Da tinta branca que quase nem vem no pincel. Tá vendo? Era pra fazer isso aqui, ó. Ali eu acabei fazendo. Um pingo aqui também. Viu como foi bom fazer essa tinta preta? Porque, ó, a gente borra mesmo pelo espaço ser muito pequeno. Nesse ladinho aqui, eu passei só uma mãozinha de do Siena Natural. Eu vou refazer esta aqui com o Siena Natural, porque aqui é bem escurinho, tá? Até porque todo lado de sombra tá mais pro lado de cá.
E eu acompanho, tá? Aqui nesse pedacinho, ó. E nesse pedacinho é o amarelo ouro. Aqui só limpo. Aqui também é com o siena, tá? Eu vou refazer essa tinta aqui, passando por cima da tinta preta. Porque, como você viu, a tinta preta está aqui, né? E a gente consegue refazer, sem danificar ela, tá? Limpei o pincel, da tinta branca, tá vendo? Eu vou passar aqui por cima, porque depois eu venho arrumando a tinta preta e isso aqui não vai me atrapalhar, tá? Olha a tinta branca sobre. Opa! A tinta branca sobre o amarelo e aqui também. Só nesse ladinho aqui, ó. Com o siena natural, pincel número 0, nesse pedacinho aqui, ó, é o siena. É um pingo de nada, tá? Nesse pedacinho aqui é o siena, aqui também. Aqui, ó, siena. Gente, é um pingo, imagina, um pensamento de tinta. Aqui nesse pedacinho só, desse ladinho aqui. E nesse ladinho também aqui, ó, com esse siena. E eu venho sumindo com ele pra cá, ficando o ladinho mais claro. E esse ladinho aqui com o siena. Passo o siena aqui, ó, pingo também, tá? Passo o siena aqui, aonde eu já passei. Limpo o pincel, o amarelo ouro sobre o siena. Porque esse lado aqui é todo mais sombreado, tá? Tá atrás desse puxadorzinho, né? Mas ele não fica totalmente escuro, tá? Olha, aqui também é o amarelo ouro sobre o siena. É o siena, limpo o pincel, opa, perdi. O amarelo ouro sobre o siena. E é o siena, acerto. Aqui, tá vendo, ó? Esse biquinho é mais escuro, esse contorninho aqui também. Aqui eu só passo o siena, tá? Ó. Só por aqui. Limpo o pincel com o marfim e esse pingo de pincel eu faço aqui, ó, um traço. Opa, não veio nada. Um traço ali, um traço aqui. Mas não emendo nesse aqui, ó. Que eu fiz, eu disse que tinha um cabinho de guarda-chuva, quase. Estou vindo com o pincel número 6, o amarelo limão. Deixo todo aqui no meu pratinho. Esse pedacinho aqui é mais claro. Com um pouquinho do marfim, passo aqui, ó, sobre onde
restinho do limão. E borrei tudo quanto é tinta preta aqui, gente. Ainda bem que eu vou arrumar, né? Ó, aqui, tá? Lavo o meu pincel, pingo do Siena Natural, veja que é nada de tinta. Vou arrumar aqui. Venho com o vermelho vivo, quase nada, olha, tudo aqui pra você ver que é nada de tinta, tá? Nada mesmo, ó. Espalho tudo aqui. Nesse pedacinho aqui tem um vermelhinho. Aqui também. Aqui, ó, também. Ele caminha até aqui. Com esse ladinho, ó, do pincel, sem pegar tinta, olha aqui. Que pingo que eu vejo ali. Aqui, ó, pingo que eu vejo ali. Gente, ali não tem nem moranguinho. Eu botei esse moranguinho aqui, mas ali não tem. Olha, não vou lavar esse pincel também, porque eu venho aqui, ó. Ai, quase que eu borro, tá vendo? E aqui, ó. Sem tinta, tá? Você viu que eu não peguei tinta. Aqui nesse do meio, ó. Só aqui, ó. Só ali. Aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Eu acho que é o reflexo daqui que bateu aqui. É um metal, né? Olha, um pingo do Siena. E venho só por aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Lavo meu pincel. Pouquinho do amarelo ouro. Olha, só aqui. Pouquinho do amarelo ouro. Pouquinho do amarelo ouro. Aqui tá sem tinta vermelha, tá? Lavei o pincel que é pra tirar toda a tinta vermelha que estava aqui, ó. Aqui é um pedacinho mais escuro, mas nem tanto. Por isso, com o amarelo ouro, eu pingo do Siena, tá? Aqui, ó. Aqui não é tão clarinho, mas não é tão escuro. Nem é um amarelo, nem é um siena puro. É uma confusão de tinta. A gente tenta fazer, tá? E aqui é isso aqui. Limpo o pincel. E arrumo aqui. É só uma voltinha que ele tem ali. Aqui, ó. Um pinguinho dessa tinta branca, quase nada, ó. Gente, acabamento é mais tempo do que a gente pintar toda uma peça, tá? Um pingo da tinta branca, um pingo da tinta branca, um pingo da tinta branca. Nada de tinta no siena. Tô amarelando isso aqui só mais um pouquinho. Todas essas tintas pretas aqui, que eu borrei, eu vou refazer, tá? Aqui, 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 aqui. E essa aqui também, olha, eu vou refazer essa tinta preta aqui do meio, mas ela tem um contorninho que eu vou fazer um pedacinho aqui com o pincel zero, pra você ver. Então, gente, vê que eu estou buscando fazer essa pinturinha de forma simples, que é para quem está começando a pintar tecido agora. Eu vou dividir esse vídeo porque ele ficou um pouquinho longo, né?
Então, espero que você goste, tá? Que você assista. Se gostar, dê o seu like, compartilhe. Gosto sempre de lembrar assim, né? Divida com alguém, não importa o que seja, nem o momento. Deus te mostrará a hora certa de se aproximar de alguém que esteja lá bem carente, precisando de um oi, um bom dia, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.